Fala galerinha, suave? Espero que sim. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um tema um pouquinho difícil, um pouquinho mais complexo do que a gente está acostumado. É um assunto sobre química, nós vamos falar de balanceamento de equações químicas. Já vou pedir desculpa se tiver ruído de fundo, porque como vocês sabem, está tendo obras aqui. Ano de eleição, então eles acham que podem fazer tudo de uma vez. E eu vou dividir essa aula em duas partes, porque essa já é a quarta vez que eu tô gravando ela e eu sei que ela tá ficando meio grande, então eu vou tentar resumir ao máximo possível para facilitar a nossa vida. Pessoal, já aconteceu com vocês nessa quarentena de ir fazer alguma receita e acabar trocando algum ingrediente? Ou então tá faltando alguma coisa na sua casa e aí você quer fazer sei lá, um bolão, mas sai um bolinho? Sai alguma coisa meio expectativa versus realidade, igual vocês estão acompanhando aí? Cara, comigo isso acontece muito. Aqui outros exemplos, né? Como vocês podem ver, aqui seria mais ou menos o que eu faria, porque eu sou uma negação. Por que eu tô mostrando essas fotos pra vocês, pessoal? Aqui já fica aí uma diquinha saborosa pra vocês fazerem no seu lanchinho da tarde, ficarem de boa. E por que eu tô mostrando essas receitas, tô falando dessas coisas que deram certo, deram errado, enfim. Pessoal, quando a gente fala, não sei se vocês lembram da aula de transformações químicas. Se vocês não assistiram ainda, assistam lá. Essa aula de transformações químicas, a gente conversou que numa reação eu tenho os meus reagentes, que seria como se fossem os meus ingredientes, e eu tenho o meu produto, que é como se fosse o meu resultado final. Igual aqui numa receita. E a gente também conversou um pouquinho sobre uma frase que se chama: nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Essa frase eu não me recordo se a gente conversou um pouquinho na aula de transformações químicas, mas essa é a lei da conservação das massas. Lembra o que é massa? Tudo que existe ocupa lugar no espaço. O que essa lei da conservação de massas quer dizer? Significa, olha, as coisas não surgem do nada e também não somem do nada. Elas têm que vir de algum lugar e existe uma certa proporção entre elas. O que isso significa? A receita que vocês estão vendo aqui, ó, um ovo pequeno, 4 colheres de leite, 3 de óleo, é para fazer um bolo de caneca. Se eu misturar esses ingredientes, não tem como surgir um bolo desse tamanho, porque eu juntei poucas coisas. Se eu juntei poucos ingredientes, no final vou ter pouco bolo, vou ter pouca massa. Beleza? Do mesmo jeito que, se eu misturar 30 ovos, tô exagerando, tá? 10 quilos de farinha, 3 de açúcar, né? Enfim, um monte de ingrediente em grandes quantidades, não tem como no final eu ter, para eu fazer um bolo desse tamanho, né? Não tem como no final eu ter um bolinho pequeno. Porque existe uma proporção. Existe uma proporção da quantidade de ingredientes que eu uso e uma proporção do que eu tenho no meu final. É isso que o balanceamento de equações químicas vai pedir para vocês. Mas vamos com calma. Aqui tem uma outra receitinha, ó. É lógico, só para exemplificar mais para vocês. Se eu misturar um ovo com essa massinha de banana, com uma colher de amaranto, provavelmente vai ser para eu fazer uma panquequinha. Não tem como eu fazer várias com poucos ingredientes. Para eu fazer várias nesse sentido aqui, eu preciso de mais ovos, mais bananas, mais açúcar, mais farinha e assim por diante. Beleza? Ficou claro isso daí? Então, a mesma quantidade que eu tenho no começo de uma receita tem que ser proporcional à mesma quantidade de produto que eu tenho no final. Mesma coisa uma reação química. O que eu tenho no começo, eu tenho que ter no final. Essa é a lei da conservação das massas. E aí, pessoal, eu tô falando todo esse papo de receita aí, para fazer uma referência para vocês. Porque quando a gente fala de equações químicas, né, essas coisas aqui que assustam vocês pra caramba, nós estamos falando a mesma coisa.
Os meus reagentes, quando eles se juntam para formar alguma outra coisa, tem que ser proporcional ao que eu vou ter no final. Eu tenho que ter uma mesma quantidade, eu tenho que ter uma quantidade proporcional. Eu estou batendo bastante nessa tecla porque isso tem que ficar muito claro. Essa é a parte, como eu falei para vocês, teórica. Então, se essa teoria ficar bem clara para vocês, vai ajudar bastante quando a gente for olhar a prática. Então aqui, pessoal, só passando um pouquinho o exemplo das receitas que eu dei agora aqui para vocês para uma reação química. Então aqui ó, ele está mostrando os meus reagentes, um átomo de carbono e 2 de oxigênio, formando depois aí uma molécula de CO2, beleza? Então ele está mostrando aqui para vocês, ó, no início da minha reação, lembra, ó, antes da seta eu tenho os meus reagentes, depois da seta eu tenho os meus produtos. Essa setinha aqui, ela tá me dizendo que, ó, teve uma transformação química, beleza? É como se isso daqui fosse um símbolo para reação. Então ele está mostrando aqui para nós, ó, no começo, antes da seta, tinha um átomo de carbono, ele colocou as gramas também, mas a gente não vai entrar nessa parte agora porque não vai ser necessário. Mas eu tenho um átomo de carbono, 2 átomos de oxigênio, totalizando ali 3 átomos. E no final, um átomo de carbono, 2 átomos de oxigênio. Um lado está igual ao outro, então a gente fala que essa equação ela está balanceada ou ela está equilibrada. O que eu tenho no começo está sendo igual ao que eu tenho no final. Aqui, pessoal, também está mostrando para vocês uma equação já balanceada, já equilibrada. Colocou, isso aqui fica uma dica boa para vocês, tá? Toda vez que vocês forem fazer um balanceamento de equações químicas, vocês façam no seu caderno, na sua prova, na sua folha, enfim, façam uma listrinha, ó, um traço. Como se fosse assim, ó, embaixo dessa seta, embaixo da setinha que representa a reação, e vocês coloquem as quantidades que vocês têm antes da seta. Então, por exemplo, aqui, ó, carbono. Quantos átomos de carbono eu tenho? 3. Então, eu venho aqui e ponho 3. De hidrogênio, 8. Então, vem aqui, hidrogênio igual a 8. De oxigênio, por que que ele está me mostrando 10? Porque eu tenho 5 aqui, vezes esse 2 aqui, que é o meu índice. A gente vai ver isso um pouquinho melhor, vou conseguir mostrar um pouquinho melhor o que é cada um desses números. Mas o que vocês precisam saber nesse momento é que esse número pequenininho aqui embaixo, ele se chama índice, e esse numerãozão aqui grande na frente, ele se chama coeficiente. O que esses números querem dizer? Eles querem dizer o seguinte, o meu índice, que é esse pequenininho, ele está falando assim para mim, olha, na minha molécula eu tenho 2 átomos, nesse caso aqui, de hidrogênio. Então, o meu índice, ele está falando para mim a quantidade de átomos que eu tenho. Já o meu coeficiente, ele está falando para mim a quantidade de moléculas que eu tenho. Por exemplo, aqui ó, eu tenho 2 moléculas de H2. Aqui eu tenho um hidrogênio, aqui outro hidrogênio, por isso H2. Aqui eu tenho um hidrogênio, outro hidrogênio, por isso H2. Tá vendo aqui? H2. Quantos desses eu tenho? Quantas moléculas dessas eu tenho? 2. Então eu venho aqui e ponho um 2 na frente. Quantos hidrogênios eu tenho então? Preciso contar 1, 2, 3... Não. Venho aqui e multiplico, ó, o meu coeficiente, multiplico pelo meu índice. Beleza? Mesma coisa aqui, ó, tenho uma molécula. Quando a gente não coloca nada, significa 1, porque ela já está representada aqui, então não tem por que pôr um número. Se não tivesse nada, não ia ter por que colocar esse O2 aqui. Então, quando não tem nada na frente, é 1, é regrinha, tá? Então, aqui, ó, eu tenho uma molécula de O2. Por que O2? Porque eu tenho uma de oxigênio, outra de oxigênio. Beleza? E aí elas vão reagir e vão formar para mim 2 moléculas de H2O. Belezinha? Aqui só para vocês, então, relembrarem, para a gente conversar um pouquinho.
Qual que é a diferença de átomo, elemento, molécula e substância? Porque aqui, ó, eu não falei que o índice está me falando quantidade de átomos e o meu coeficiente quantidade de moléculas, então é bom vocês saberem a diferença. O átomo, pessoal, é aquela unidadezinha fundamental. A gente conversou que é como se fosse a parte indivisível da matéria. A gente viu que dá para dividir o átomo mais um pouquinho, mas para facilitar a nossa vida, a gente ficou com essa definição de a menor parte da matéria. Acontece que na natureza eu tenho vários tipos de átomos. Eu não tenho como vir aqui, por exemplo, na minha garrafinha d'água, ela tá cheia de átomos de hidrogênio, porque é H2O, né? Tá cheio de átomos de hidrogênio aqui. Eu tenho como parar e ficar contando quantos tem para daí representar? Não faz sentido, não tem necessidade. Então eu falo assim, ó, todos os átomos que têm características iguais, tem tantos elétrons, tem tanto de massa, igual mostra aqui na tabelinha, eu vou falar que eles formam um elemento. Então, por exemplo, aqui na tabelinha, eu tenho o elemento hidrogênio. Quantos átomos de hidrogênio eu tenho no universo? Putz, não sei. Não sei, não tenho como contar. Eu sei que é uma carambola. Beleza? Tem muitos. Eu vou então fazer um jeito de representar todos. Não, eu vou pegar esses átomos, que são todos iguais, e vou falar, ó, esses átomos que têm essas características iguais, eles são o mesmo elemento. Eles são ali da mesma família, por assim dizer, tá? Então é isso que é um elemento, ó, conjunto de átomos iguais. Já uma molécula é a junção de dois átomos ou mais, ou dois elementos ou mais, tanto faz. Aqui, ó, por exemplo, eu tenho 3 átomos, concorda comigo? Tenho 3 átomos, mas eu tenho 2 elementos, beleza? Formando uma molécula. Juntei 2 átomos ou mais, eu tenho uma molécula. Por isso que é importante a gente entender essa diferença por conta disso daqui. Meu índice vai ser a minha quantidade de átomos e o meu coeficiente, minha quantidade de moléculas. Então é importante isso daqui estar bem claro para vocês. E substância, pessoal, junção de várias moléculas. Igual aqui, eu tenho várias moléculas de água, tá? E aí formou a substância água. Então, é igual a referência que ele faz aqui. É como se eu tivesse as letras, as sílabas, as palavras e uma frase. É como se uma coisa fosse pequenininha e fosse se juntando para formar uma maior. Igual a gente conversou na aula de propriedades da matéria lá sobre o átomo, em que eu falei, ele é como se fosse um tijolinho, aí vai formar uma parede, que vai formar uma casa, que vai formar a rua, o bairro e assim por diante, beleza? Aqui, pessoal, são os elementos que nós conhecemos. Ah, eu sei quantos átomos de manganês existem no mundo? Não sei, mas eu sei que tem átomos iguais com essas mesmas características, então eu coloco todos eles representados aqui como um elemento. Não tem necessidade de eu fazer um negócio quilométrico do tamanho do planeta Terra para representar todos os átomos. Beleza? Pessoal, então essa primeira parte vai vir até aqui, porque senão vai ficar muito longo. Eu sei porque eu já gravei, agora eu tô meio que tacando pau aqui, por isso que tá indo um pouquinho mais rápido. Mas recomendo que, para a parte prática que vocês vão ver depois dessa, pega uma água, assiste a minha aulinha sobre 10 dicas de como estudar em casa, porque vocês irão precisar. E força. Vai dar tudo certo. Beijos, até mais. A gente se vê daqui a pouquinho.